A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos fazer a ponte Bahia-São Paulo, conversando com o compositor Kleber Albuquerque e o poeta e produtor Flávio Alves. Eles estão lançando 4 singles inéditos, uma conversa sobre redes sociais, política cultural e as dificuldades da produção musical no Brasil. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e hoje é um prazer receber Kleber Albuquerque e o Flávio Alves. O Flávio Alves está aqui em São Paulo, Atibaia mais precisamente, né? E o Kleber Albuquerque, vocês sabem, todos que frequentam a Rádio Brasil Atual, a Hora do Rango, agora a Colibri na Quarentena, que o Kleber nos abandonou, deixou o ABC, deixou São Paulo, os paulistanos, os amigos, e foi morar na Bahia, e desde então ele está lá na Bahia. Então, provocando o Kleber. Então, nós estamos recebendo hoje o Kleber Albuquerque e o Flávio Alves. A gente vai falar de várias músicas que eles estão lançando singles, né, em plena pandemia aqui, né? São 4 canções que a gente vai tocar aqui, vai ouvir, e é um prazer recebê-los. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Flávio? Tudo jóia? Tudo jóia, Colibri, Flávio, não dá para querido. falar tudo bem, né? Nessa época de pandemia, né? Tudo seguindo, né? Tudo seguindo. Então assim. Antes da gente começar a falar desse trabalho novo que vocês estão lançando, Kleber e Flávio, eu queria que vocês fizessem uma avaliação como músicos, como artistas nesse momento, né? O Kleber está na Bahia, estou brincando que ele nos abandonou, o Flávio está aqui em São Paulo, para falar um pouquinho sobre como é que vocês estão encarando, né? A gente tem feito entrevistas, mais de 300, assim, desde março do ano passado, quando parou tudo. A gente estava fazendo o programa ao vivo, aí teve que parar, fazer aquele programa no estúdio, teve que parar, nada de aglomeração e tal. E as pessoas sentiram muito, né? O mundo todo sentiu, ninguém esperava, e os artistas levaram um baque, foi impactante, porque não tem mais show. Vou lançar um disco, vou lançar show, não tem mais show. O que eu vou fazer? Vou fazer live? Não sei o que eu vou fazer. Então, muita gente perguntou para mim, e aí, o que eu faço agora? Eu falei, também não sei. Eu também não sei. Então, eu queria a impressão de vocês, como artistas e tal, que trabalham com música, como é que vocês estão lidando até agora? Já passou um ano, a gente pensou que ia ser alguns meses, já estamos entrando no 2º ano, já estamos no meio de agosto, né? Já chegando setembro, não sei se vai ter show ano que vem ainda, estamos numa incerteza tremenda. Como é que vocês lidaram com isso? Do ponto de vista profissional e também pessoal, né? Porque saúde afetou todo mundo, famílias, grupos de risco, pai, mãe, tia, como é que tá? Essa é a primeira coisa que a gente faz, a saúde. Depois vai ver o que nós vamos fazer agora, como é que vão ganhar dinheiro, né? Então, por favor, eu queria o relato de vocês aí, como é que vocês estão encarando tudo isso. Podemos começar com o Flávio, né, Kleber? Já que você é sócio daqui da rádio, vamos deixar o Flávio falar, que o Flávio é convidado especial hoje. Fala, Flávio, bem-vindo. Uma honra, Colibri, antes de mais nada. Rapaz, eu vou falar como selo, né? Porque eu tenho um selo, né, com artistas do Brasil inteiro. Então, tá bem difícil, né? Isso, evidentemente. Um selo independente, artista independente, já é essa guerrilha cultural que a gente sabe no dia a dia. Então, acho que a pandemia espremeu mais isso, né? Deixou a coisa mais complicada. Por outro lado, isso demonstra também que a arte, essas pessoas que têm esse engajamento imanente mesmo, atávico com a arte, eles não deixam a beleza, sabe? É movido pela, pela beleza mesmo, sabe? Isso eles precisam fazer. Eu acho isso muito bonito. O Kleber, por exemplo, ele faz a live independente de se vai ter ou não vai ter monetização, ele não sabe fazer outra coisa. E os artistas que eu trabalho têm isso muito, muito forte, né? Essa coisa de... E a arte em momentos difíceis, politicamente, socialmente, eu acho que ela vem de alguma maneira mais forte, entendeu? Não que isso seja confortável, mas ela vem de uma maneira muito mais forte mesmo, né? Então a gente está passando aí, dentro da minha ótica,
um segundo momento de golpe, né? Começou quando a gente fez a canção do Cantigas de Não Chegar, a gente quase que previa um pouco do que viria, e eu acho que tem tanta coisa bonita brotando, de alguma maneira, e as pessoas, esses artistas acharam uma maneira de evidenciar e de mostrar isso, e a arte acaba resistindo essas coisas tenebrosas mesmo, né? Não tem outra palavra, né? Então eu acho que é um pouco disso. E o resto, a gente está sofrendo o que todo mundo está sofrendo, com família, tem um filho diabético. Nesses 2 anos, os 2 aniversários dele eu tive que dar do carro com a janela fechada, é o que todo mundo está passando, né, meu velho? Uhum. É difícil, mas vamos resistir. E teve casos aí próximos a você que você teve que resolver, ô Flávio, assim, porque sempre tem relatos, né? Eu nem faço a lista, mas no começo começo, né? Logo tinha muitos amigos que foram embora, né? Músicos e tal, cantores, compositores, maestros e tal. Eu fazia a lista, né, dos amigos. Eu não faço mais lista, não, porque eu perdi. Você fica deprimido, né, com esse negócio Exato. de fazer, até de ver a lista, né, diário. Agora a gente com a vacina a gente fica um pouquinho mais animado, diminuiu um pouco os casos, né, e tal. Mas já de chegar num patamar para mais de 500 mil já é uma coisa horrível, né, absurda, inimaginável, né? 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas, é terrível. Então, eu nem faço mais lista, mas você teve alguns amigos da área aí que foram embora ou que sofreram Covid, passaram maus bocados? Tive parentes, amigos, pais de amigos. Eu quase fui também. É mesmo? Você pegou a Covid? Eu peguei, fiquei ruim, tive que não tinha, foi na crise do oxigênio. Foi bem difícil. Até lancei um single na época com a Dolar, que eu achei que eu ia mesmo, assim. Nossa. Foi bem forte. Single de despedida já, Flávio? Pelo amor de Deus, segura a onda aí. Um single de indignação, sabe? A indignação a gente dá o tempo todo, né? É terrível. E você foi para o hospital, tudo, Flávio? Fiquei 15 dias com febre, não passava febre, foi ruim. Eu tenho 4 filhos, mandei carta para os meus filhos, achando que eu ia de fato. Que loucura. Entubado tudo? Foi para o hospital, então? Não chegou a entubar, não. Fiquei com oxigênio direto. Ai, nossa senhora, que situação, né? Fiquei internado semanas aí. Trágico, né? Pessoalmente, né? E fora o que você tem que segurar a onda dos amigos também, das parentes, das pessoas próximas, né? Que ficam preocupadas com você e você também com elas, né? É uma situação complicada. E o meu caro amigo baiano, Kleber? Só para dar uma animada, né, Kleber? Porque quando a gente começa a falar desse assunto, é tão triste, tão trágico, né? O Flávio relatando aí que ele pegou e tal. Nossa, é tão complicado, a gente tem que quebrar um pouco o gelo. Diga lá, meu caro amigo Flávio. Não, eu acho que a questão que a gente vivencia é muito essa, a gente ter que conviver com o horror. A gente está num momento de horror. A sensação que eu tenho é que vivemos como se fosse numa guerra e cotidianizando isso como se faz nas guerras, né? A gente tem que sorrir, tem que viver, sabendo que tem um horror. Porque você comentou do artista, e o Flávio falou muito bem a respeito da expressividade do artista, e acho que isso é como água, as pessoas têm que se expressar. Porém, como cadeia econômica, como pessoas trabalhadoras da cultura, da arte, está sendo um momento terrível, porque viver de live você não ganha dinheiro. Exato. E não é só o artista cantor, o compositor, é toda uma cadeia, o hold, é o tech. Então, isso é uma coisa terrível. A gente tenta lidar com isso porque você acorda e vai dormir, ou seja, o dia vai seguindo, mas a gente tem que ter a noção de que a gente está vivendo em meio ao horror. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão brigando por osso. Então, esse é o estado que a gente está vivendo. É lógico, esse discurso, e a gente começa a falar porque você pediu para comentar, se a gente não vai conviver com isso, falar sobre isso o tempo todo, mas é importante a gente ter essa dimensão. Então, como artista, o que eu te digo é que eu vejo o horror, não que eu fale nas minhas músicas só sobre isso, também falo sobre amor, também dou risada com os amigos, mas tendo essa exata dimensão do que a gente está vivendo.
E é uma coisa que é um problema epidemiológico, um problema de saúde, mas é um problema político, mais do que qualquer coisa. Então, a gente só vai conseguir solucionar ou começar a solucionar esse problema de uma forma política, agindo politicamente, porque nós temos, não vejo palavra que seja melhor, temos inimigos nos governando, inimigos do povo. Então, é complicado a gente, como artista, lidar com isso. Eu, desde o início da pandemia, eu passei por várias fases, acredito que como todo mundo. Num primeiro momento, eu não queria abrir a boca, não queria cantar, não queria meu violão ficou pegando pó porque eu não tinha ânimo no início da pandemia, no início da quarentena. Depois, me convidaram para uma live, eu participei, então, eu peguei gosto, comecei a fazer lives todos os dias, porque era uma forma de me comunicar e de me conectar com os amigos, com família que está longe, com pessoas que gostam da minha música, uma tentativa de tentar fazer com que o que eu faço seja útil do ponto de vista de sentimento, porque a gente vive um momento de horror que nos dessensibiliza a todos. E a arte nunca foi tão necessária e tão desvalorizada como é hoje. E isso é uma coisa que precisa ficar claro. Então, quando a gente pensa qual a função do artista e para que serve, porque a função do artista é realmente chacoalhar as pessoas e falar, velho, sangra, dói, machuca, a fome dói. E a gente está vivendo exatamente isso. Desculpa atrapalhar o almoço dos amigos que estão assistindo ao Colibri na Quarentena, agora a gente mas essa é a realidade. A gente está botando agora em todos os horários pelo YouTube também, né? A gente passa na hora do rango também, mas é isso mesmo, não tem como escapar, né, Kleber? Não tem como escapar. E a gente está colocando aqui, nós que estamos aqui conversando, e nós estamos em posição privilegiada, porque nós pudemos fazer o isolamento, coisa que muita gente, uma boa parte do país não pôde, né? Teve que ir trabalhar, teve que pegar transporte público, né? Com muita gente, aglomerar, né? Tem gente que não tem saneamento básico, a gente fica falando, não, realmente você tem que estar lavando as mãos, álcool gel. O cara não tem saneamento básico, quer dizer, né? Aí não, vamos ter aula remota, aí o sujeito não tem celular. Como é que o filho vai ter aula pela internet remotamente? Sabe? Então a gente está falando de uma desigualdade tão grande, né, que fica escancarada nesse momento, que a gente até fala aqui, né? Claro, a parte da arte está sendo. Já estava antes, né, Kleber, para falar a verdade. Antes. Eu tenho a impressão Só que agora o cara é contra a cultura, o cara é contra a educação, o cara é contra um monte de coisa. Então ele está nem aí, ele quer desconstruir, quer bagunçar com tudo. Mas diga lá, eu cortei o seu raciocínio. Não, eu só queria dizer que parece que a gente aumentou os contrastes, como numa foto. A gente não tem muito espaço para cinzas, as coisas ficaram muito... O ruim ficou muito evidente, como o bom nas pessoas também ficou muito evidente, porque também nesse meio de pandemia a gente encontra histórias de solidariedade, a gente vê muita coisa boa, a gente vê que esses extremos estão muito explícitos para quem queira ver. É verdade. Tem esse lado de solidariedade. Aliás, o que a gente viu mais aqui logo no começo, né? Com a turma da graxa, como vocês colocaram, que a gente coloca a turma, são todos esses que da cadeia de trabalhadores ao redor do músico, do artista, do teatro, enfim, de quem faz show ao vivo, faz espetáculos ao vivo, né? E tem um montão de gente. As pessoas não têm noção, não, o cara vai lá, sobe, toca o violão, não tem mais ninguém, né? Tem todo um aparato por trás, tem todo um monte de gente. São milhões de pessoas. E essas pessoas passaram e ainda estão passando necessidade de cesta básica, não estão nem pedindo trabalho, alguns estão se virando, estão dando aulas, estão dando tutoriais de luz, de som, etc. E tal. Os músicos, muitos deles dando aula, né? Que é uma ideia também, uma alternativa. Outros mudaram de ramo. Olha, eu tenho músicos aqui que mudaram, começaram a fazer comida e começaram a fazer outras coisas para ganhar algum dinheiro, né? E tudo isso é muito triste, né? Porque você vê a cadeia toda e o pessoal de trabalhadores da arte que estão sofrendo por cesta básica. Então, sabe, e a gente está numa situação até privilegiada, porque tem muita gente que nem pode fazer isso, né? E a arte, como eu estava te falando, antes já estava ruim, agora ficou pior, né? Pior ainda. Mas eu acho que tem uma esperança, eu acho. A esperança, para mim, primeiro é a música que vocês fazem, por exemplo, né? Para mim é uma esperança.
é um jeito da gente. Eu não falo isso de forma demagógica, não. Eu penso mesmo assim, que a música ajuda. É só você pega uma canção que você goste, você começa a ouvir, como as músicas que vocês fizeram aí, né? Você já dá um clima. Eu estava ouvindo aqui antes de começar o programa, você já muda um pouquinho, né? O humor, muda um pouquinho o seu estado de espírito. A música serve para muitas coisas, inclusive para curar, para transformar, para refletir, né? E até para muitas outras coisas, né? Para animar as pessoas, né? Enfim. Por isso que ele não gosta de cultura, né? Talvez seja Isso por explica. isso explica, né? Isso Porque explica. você começa a refletir sobre o que vocês escrevem, o que vocês falam e tal. E também tem esse lado você poder escapar. É uma contradição. Ao mesmo tempo que a gente está isolado e triste, né? Ao mesmo tempo está se consumindo muita arte, muita música, né? Muito filme, né? Se consumindo muito. Aí se valoriza um pouco a arte, né? Pouco não, muito, né? É a arte. É Assim, isso. ela tem essa função para a gente realmente se tornar humano, né? De você perceber as dimensões da vida, no que ela tem de bela, no que ela tem de terrível também. E sem isso, e embora, né, eu volto a dizer, embora os artistas estejam produzindo, esse achatamento é muito complicado, porque eu acho que produz um emburrecimento geral de todas as pessoas, ou pelo menos uma dessensibilização geral de todas as pessoas, e que afeta a produção artística também. Me parece que a gente vive num período em que as coisas estão... onde é muito necessário que você tenha acesso a uma expressividade realmente que te toque, e cada vez menos isso é ofertado para você. As músicas, lógico, tem muita gente produzindo músicas legais, mas o que a gente vai ouvindo, de modo geral, é muito achatador. As músicas... Assim, eu não tenho nada contra a música popular. Aliás, eu adoraria ser um compositor muito popular. Mas eu tenho a impressão que músicas muito populares de hoje, em comparação com músicas muito populares de pouco tempo atrás, pioraram muito. Porque... me parece que tudo está ficando muito achatado. Então, acho que é necessário a gente também ter essa percepção nesse momento que a gente vive, que a gente também precisa lutar por um empoderamento espiritual, vamos dizer assim, do ser humano, para que a gente volte a se sensibilizar com a música, com a arte, que a gente possa ter essa ligação mais forte. Eu acho que hoje em dia as coisas estão ficando muito rápidas, e essa rapidez está dificultando para que a gente consiga se alimentar espiritualmente. Você está falando um ponto que eu ia tocar mais para frente, mas a gente pode falar agora, é com relação às redes sociais, né? Que elas te impõem uma demanda de muita gente, por exemplo, quando começou o ano passado, preciso fazer 200 lives por dia, os hiperativos, porque senão eu vou perder todo o meu público, eu vou perder os contatos, eu não tenho show, como vou fazer? Aí vou fazer lives e tal. E também tem gente que tem que postar, que acha que tem que postar todo dia uma música nova, por conta de estar, né, de uma demanda comercial, de que está lançando coisas e tal. Muita gente ficou na dúvida no ano passado. No final né? das contas, a gente virou todo mundo empregado do Google, do Facebook, do Instagram, porque a gente é trabalhador que gera conteúdo. Então, você tem que ficar enlouquecidamente gerando conteúdos, a foto, tal. É muito lindo você ter essa possibilidade que a gente tem de eu estou aqui na Bahia, você em São Paulo, a gente poder conversar. Mas isso está sufocando exatamente as possibilidades de expressão, porque a gente está ficando desenterrando conteúdo, e os conteúdos vão ficando ruins. Essa que é a verdade, porque ver nessa loucura que a gente está vivendo, você ligar e ver marmanjo só fazendo dancinha, é muito a cara do que a gente vive. Se você vê TikTok, Instagram, essas coisas assim, isso me dá a impressão que o mundo é feliz, e o mundo só está feliz desse lado da tela. A felicidade real, assim... Uma felicidade fake, talvez, né? Pois é. Certamente. Ou teleguiada, né? A palavra a questão que eu ia colocar para vocês mais para frente, mas coloco agora, porque você tocou no assunto, é sobre os artistas hoje estarem reféns das redes sociais. Então, tem que botar no Spotify, tem que botar no YouTube, tem que botar no TikTok, no Instagram, no Twitter, papapá. E como não tem show para fazer, fica nessa coisa assim, eu tenho que fazer. E essa turma não está pagando direito os artistas.
essas plataformas de streaming não estão pagando. Eu falo todo dia aqui, eu acho que os caras daqui a pouco vão reclamar comigo, mas tudo bem. É verdade, não recebe, É um o artista fato. não recebe, é 0, vocês que sabem. Produtor aí, Flávio, 0,0, quanto que dá É, aí? exatamente, é um fato. Nada, né? É um fato, E Se o exatamente. aí, artista não receber, a arte acaba. Se o pois artista é, não conseguir comer, a arte É. acaba. pois é. E aí é uma miséria que eles pagam, podiam pagar melhor até, e todo mundo fica refém. Eu uso a palavra refém, o pessoal fala, você está um pouco radical e tal. Eu falei, não, é refém mesmo, a gente só tem esse caminho, e esse caminho Exato, está entregue o às. espaço. Não deixa de ser as majors. Você, Flávio, trabalha com selos, né? Antigamente a Aham. gente reclamava, né, nos anos 70, 80, que as majors dominavam o mercado fonográfico brasileiro, né? E ganhavam muito dinheiro, e ganharam mesmo, muito dinheiro com a Ganharam música mesmo, é um brasileira. fato. As majors estão aí nas plataformas digitais, elas que dominam Sim, ainda. sim. São Ainda, elas ainda. mesmas. São 3, 4 no E aí o cara máximo. fala, não, eu tenho que pôr no Spotify, porque não tem outra alternativa. O cara, se não É, puser, é. então é refém, na minha opinião. Queria saber de vocês. Somos reféns mesmo ou não? Deixar Sim, o Flávio falar, que senão... fala. Não, porque aí eu estou cutucando ele, que ele tem o selo também, né? Aham. O lado de produtor precisa ser colocado aí também, né? De certa maneira, somos sim, e é o que você falou, é o que tem, assim, um pouco que, parafraseando o Raul Seixas, né? No jogo da ratoeira de rato, você tem que transar, você tem que entrar no meio do sistema também para tentar quebrar ele de alguma maneira, assim, né? Que foi um pouco o que ele fez com aquele infantil da Globo, aquilo ali, aquela letra dele é um manifesto anarquista, de cabo a rabo, aquela letra do Luke Platts. Então, ao mesmo tempo é o que temos, e essa possibilidade da gente estar falando isso também é uma maneira de, se você não quebrar, você pelo menos expor esse sistema de alguma maneira. Então, realmente, de alguma forma, somos reféns, sim. Eu estou Sim, falando aqui, mas o programa está no YouTube também. então, e é o que Siga temos meu para. Instagram. Não, eu não tenho, mas. Né? E o programa está no Aham. YouTube também, né? Está na rádio aqui, Brasil Atual, 98,9 FM, mas estamos no YouTube também. É. Mas é isso, E somos tem sim. jeito, ô, Flávio, vocês músicos aí já pensaram numa possibilidade de ter uma plataforma brasileira de streaming, ou isso é um sonho impossível? Cara, o Neil Young, por exemplo, ele fez uma. Ele brigava muito por essa questão da melhor qualidade dos áudios, ele montou, tem várias pessoas nesse sentido, né? Artistas até super arrecadadores, assim, que também indaga isso, mas acaba que no final caindo sempre na mão, de alguma maneira eles volta o funil ali, né? Como é tudo assim, no capital de alguma maneira Se a gente acaba inventar uma afunilando, né? plataforma que vai dar certo, alguém vai comprar a gente. É isso que vocês estão falando? Vai, exatamente, Eu, acaba o você e o funil de Kleber alguma bolamos maneira. uma plataforma brasileira, estamos bombando e tal. Aí os caras já chegam aqui, opa, não É, pode. É isso? eu acho. A gente, às vezes, dibra esse sistema. Isso eu acho bonito, assim. Isso eu aprendi muito com o Kleber, com o pessoal que eu comecei a trabalhar um tempo atrás, Kleber, o Rubi, o pessoal do selo mesmo, né? A gente fez, por exemplo, psicocal... Como que chama esse nome maravilhoso que esse meu amigo é? Psicocardio... Audiocardiograma. Nós começamos ele no quintal, um show. Falamos, cara, não vamos lançar disco, para o disco gerar shows, vamos fazer primeiro o show, vamos inverter a coisa para ver o que dá. Começamos fazendo no quintal, começamos a atrair gente, a fazer a mídia totalmente independente. Depois, quando o show estava consolidado, aí o SESC Consolação, Itaú Cultural, Caixa Econômica Federal, a gente fez um processo inverso brincando, o que, na minha opinião, deu certo. E não lançamos até hoje esse álbum, mas foi algo que rendeu coisas num processo inverso do discurso que existia no momento, de vamos criar o CD, lançar, pensar no Vocês show, quebraram vender. um sistema, né, de Vamos fazer lançamento. diferente, vamos fazer no quintal, a gente começa a chamar, vamos fazer uma produção totalmente independente, chamar atenção com o pouco que a gente tem de recurso e mídia e vamos ver se alguém olha para a gente. E deu certo, até hoje nós não lançamos, né? Mas foi algo que a gente fez uma temporada na Caixa, fizemos Itaú Cultural e até hoje não tem um produto. Então, às vezes, a gente gosta também de inventar
de tentar quebrar esses Eu padrões, acho né? que tem que sempre tentar quebrar essas hegemonias, esses monopólios todos, né? Que existem em todas as Exato. áreas. Na mídia mesmo, o Kleber, quando eu falei do projeto da rádio, ele foi para lá a primeira vez, que ele fez um jingle da rádio, isso aí eu nunca vou esquecer, e ele Aham, captou tão bem a ideia da que a gente estava propondo, né? As músicas que as outras não tocam, justamente essa aham, proposta de sair do lugar comum, né? De tocar o que todo mundo toca, sucessos conhecidos e tal. E isso é muito fácil de fazer, né? A gente estava procurando alternativas, né? A diversidade musical e tal. Aí o Kleber captou aham. isso, fez uma vinheta que Adoro, até tipo. que toca na rádio até hoje, na rádio já tem 5 anos e Aham. da programação nova, e é uma marca essa a vinheta que o Kleber fez, captou imediatamente, que é uma ideia também de quebrar. Quando ele percebeu, estamos aí para quebrar esse Os rame-rame, né? paradigmas, né? Essa coisa, né? Ele sacou, né? E aí já foi feita essa. E muitos outros vieram nessa ideia do Kleber também, começaram a fazer também umas vinhetas falando da rádio, né? O Villani, né? Foi também, né? Depois, né? São O Kleber, ótimas. o Vilani. Villani também fez, enfim. E a turma que vinha lá, quando entendia a proposta da rádio, abraçava o projeto, né? Isso que a gente gosta até hoje, estamos aí felizes, né? Com tudo isso. E aqui a gente está conversando sobre isso, só que a ironia é sempre, a gente fala quebrar o monopólio do jabá das rádios, a gente fala isso na rádio, né? E também quebrar o monopólio das redes sociais dentro do YouTube. Exato. Exatamente o que você estava falando, né, Flávio? Parece até que, né? É, a gente Estamos em sempre sintonia. pensou isso. Um CD do Rubi, na época, a gente quis fazer ele redondo e de madeira em vez do acrílico. O do É, Kleber, eu tenho, é legal o do demais. Mostra Kleber aí. caderninho, assim, O ó, Kleber música foi do uma Kleber. brochura, um Ó, pequeno caderninho. Eu ó. tenho toda a Então a gente coleção. gosta ainda, né, Clemão, de tentar achar um viés. Quebrar, né? É, Vamos começar exatamente. passeando um pouquinho pelo trabalho de vocês dois e depois eu vou passar a gente vai tocar as músicas inéditas, aí, esses singles que vocês estão lançando. Vamos começar com o Contra Veneno, né? Que é o Kleber e Rubi, né? Que é uma dupla incrível, né? Os dois vieram também a primeira vez que vieram juntos também, deram show na rádio e tal. A gente vai ouvir duas canções, vamos fazer uma dose dupla, que nem a vacina, certo? Tem a vacina de dose, tem aquela que é uma dose só, mas essa aqui é dose dupla. Vamos tocar então o Contraveneno e o Serol. Então eu queria que vocês falassem dessas duas canções, que é mais ou menos a época ali que a gente estava começando. Já tinha um ano a rádio, né? 2016, 2017, vocês lançaram esse álbum Contra Veneno, né? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente ouvir essas duas canções na sequência. Quem que quer falar? Começa com o Flávio, que o Flávio é convidado especial, né, Cleber? Vamos dar uma colher de chá para ele hoje aqui, né? Fala, Flávio. Contra Veneno é uma alegria que deu para a gente. O álbum todo, né? Ele foi indicado ao prêmio da música. Nós apresentamos ele no Rolando Boldrin também. E é uma canção que ela parece romântica, mas ela é uma canção feita para Dilma, lembra, Cleo? Dessa. A gente, bem dizer, ela é homenageada aí, ninguém sabe até hoje, assim, de alguma maneira. Também Agora foi na estamos época sabendo, do. você falou. Então, e o Serol é uma coisa da periferia, né? O Kleber sempre da periferia ali de Santo André, e eu morei no Jaçanã. Na verdade, o Jaçanã era uma referência. Eu morei na Vila Nova Galvão, 18 anos, que é periferia da periferia, Ali, assim. é verdade, conheço lá. Então, todas essas referências do Serol traz essa coisa imagética mesmo, essa coisa de quem conhece de verdade a periferia, é tudo muito comum, né? A Serol. Então, eu gosto muito de Serol, assim, é uma canção que foi gravada no Contraveneno, foi gravada também no álbum que o Clebão produziu, várias canções minhas, e em parceria com o Kleber, com o Fred, com o Carlos Careca, né? E o Serol é cantado pelo Daniel Groove, lá do Ceará. Então, a canção que eu gosto muito foi feita de uma maneira muito rápida, né, Clebão? Foi uma canção instantânea, assim,
A gente gosta muito dela. Legal. Vamos ouvir então? Quer comentar mais alguma coisa, Kleber? Ou seguimos aí, depois você comenta. Não, só comentar que assim, eu não sabia que era para Dilma, Flaviones. Tá vendo? Nem o outro. Esse programa aqui causa surpresas para todos nós, inclusive para mim. E o próprio autor não sabia. Fale. Todas essas canções, acho que o álbum Contra Veneno, ele, apesar de ser um álbum muito leve, muito doce, ele é um álbum praticamente de toadas sertanejas, mas como qualquer trabalho que a gente faz, traz impresso o momento que a gente está vivendo. E essas canções, a canção Contra Veneno, ela realmente ela traz na poesia, traz na música um diálogo com esse momento. Ela é de 2016, 2017. Exato. Eu só não sabia que ela era tão específica. Agora fiquei sabendo. Ela foi feita nessa época, exatamente. Tá vendo? O Flávio agora, daqui a pouco o Flávio, eu acho que como é a primeira vez que está no programa, ele vai contando tudo, ele não percebe que aqui vai tudo pro ar depois, tudo vai dar. Se voltar contra ele daqui a pouco. Eu já vi todos, Kleber. Agora, a Serol foi curiosa, né, Flávio? Porque a gente estava fazendo a edição do álbum do Flávio, que é Canções de Desvio, né? Que é o primeiro álbum com composições do Flávio como poeta. O Flávio, embora ele não cante no disco e tal, ele é um poeta incrível que tem parcerias ótimas, além das nossas, que são ótimas também, mas ele tem parceiros incríveis, como Fred Martins, como Richard Serrari, um monte de gente bacana, o Adolar. Então, o Flávio tem esse trabalho muito bacana da poesia. E quando a gente estava produzindo esse disco dele, o Rovilson, o produtor que estava com a gente gravando, ele não entregava os áudios para a gente, né? Daí foi numa troca de e-mails aí que o Flávio pediu, e eu falei que fazia coro no choro do Flávio, e em meia hora a gente, por e-mail, compôs essa canção, que foi muito bacana, eu gosto muito dela. Legal. Então, já contando as canções, vamos ouvir então Contra Veneno e Serol, as duas canções que estão no álbum Contra Veneno, do Kleber e do Rubi, lançado em 2017, aqui na Rádio Brasil Atual também. Roda! Uau, 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 uau. Teu beijo de contraveneno, teu abraço de usucapião, teu choro de perdas e danos, meus anos de contravenção. Teu beijo de contraveneno, teu abraço de usucapião, teu choro de perdas e danos, meus anos de contravenção. Você tem razão, sou contradição, vou na contramão dessa multidão. Se ela diz que sim, luto pelo não. Se ela diz que não, é tão claro sim. Teu Vasco me faz São Flamengo, teu Dengo nem um pingo de emoção. Você tem razão, sou contradição, vou na contramão desta multidão. Se ela diz que sim, luto pelo não. Se ela diz que não, é tão claro sim. Teu Vasco me faz tão Flamengo, teu Dengo nem um pingo de emoção. Você tem razão, sou contradição. Tegumba com tiro, tegumba com tiro, tegumba com tiro, tegumba. Tegumba com tiro, tegumba com tiro, tegumba com tiro, tegumba. Teu beijo de contraveneno, teu abraço de usucapião, teu choro de perdas e danos, meus anos de contravenção. Teu beijo de contraveneno, teu abraço de usucapião, teu choro de perdas e danos, meus anos de contravenção. Você tem razão, sou contradição, vou na contramão desta multidão. Se ela diz que sim, luto pelo não. Se ela diz que não, é tão claro sim.
Teu Vasco me faz tão Flamengo, teu Dengo nem um pingo de emoção. Você tem razão, Sou contradição vou na contramão. desta multidão. Se ela diz que sim, Luto pelo não, se ela diz que não, é tão claro sim. teu Vasco me faz tão Flamengo, Teu Dengo nem um pingo de emoção. Você tem razão, sou contradição. Derumba com tiro, decumba com tiro, decumba com tiro, decumba. Derumba com tiro, decumba com tiro, decumba com tiro, decumba. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Não tenho tudo o que quero, mas amo aquilo que tenho. Lá de onde eu venho, conversa nunca faz curva. Toda laje é um mirante, água do cano vem turva. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Eu peço e nunca imploro, espero sempre que posso. Lá de onde eu venho, toda gaveta tem vela. Varal é arte moderna, quebrada não é favela. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Eu penso, peso e pondero, mas não encontro sentido. Lá de onde eu venho, futuro é tão carcomido. Muro com caco de telha, silêncio cerol de vidro. Para conter a gundeira, para conter a teira, conteiro. Para conter a teira, conter a conteiro. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Não tenho tudo o que quero, mas amo aquilo que tenho. Lá de onde eu venho, conversa nunca faz curva. Toda laje é mirante, água do cano vem turva. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Eu peço, nunca imploro, espero sempre que posso. Lá de onde eu venho, toda gaveta tem vela. Varal é arte moderna, quebrada não é refavela. Faço coro no choro, isso é muito sincero. Eu penso, peso e pondero, mas não encontro sentido. Lá de onde eu venho, o futuro é tão carcomido. Muro com caco de telha, silêncio cerol de vidro. Para conter a gundeira, para conter a deira, conteiro. Para conter a deira, conter a contario. Para conter a gundeira, para conter a deira, condoro. Para conter a deira, conter a contario. E estamos de volta com Kleber Albuquerque, Flávio Alves. Flávio Alves está em São Paulo, no interior de São Paulo, precisamente em Atibaia, nos seus estúdios. Estou vendo aí, o pessoal do YouTube está acompanhando aqui. A gente fica olhando, né? Agora esse negócio do Zoom, a gente fica bisbilhotando vocês né, não reparem a bagunça, beleza? os livros da pessoa, né? Os livros, o que o cara está lendo, o que tem lá atrás e tal. Do Kleber, o Kleber está na Bahia, não tem um birimbau aí, clichê, não? Não tem, rapaz. Meu grau de percussionismo aqui, eu pensei que fosse aumentar com a Bahia, mas ainda não consegui chegar no nível de tocar birimbau, não. Você não está tocando nem o tambor ali no pelourinho, essas coisas assim, não rola. Por enquanto, não, tá certo.
Esse é o clichê do clichê também, né? Vamos combinar. Pois é, mas as pessoas são muito musicais aqui mesmo. É verdade, uma coisa né? interessante como a música é presente no dia a dia das pessoas e como algumas pessoas têm uma facilidade com ritmo que é de cair o queixo mesmo. Porque outro dia, verdade. andando na orla, lá tinha uns meninos trocando ideia e fazendo... Nossa, velho, que coisa fera, assim, e brincando. Então, o ritmo é uma coisa muito presente aqui na cidade de Salvador. A música é muito forte aqui, como é forte em vários lugares, mas aqui as pessoas expressam. Aqui você vê muita gente cantando na rua, muita gente eu fiz uma... liberta das neuras do corpo também. Tem essa coisa da né? linguagem corporal também que todos têm, né? Tem até uma brincadeira, se cair um talher, o pessoal sai dançando. Já está rolando e tal. Porque a Bahia é muito... Não, é verdade. Você sabe que tem outro lugar que vocês devem conhecer, ou por acaso devem ter viajado, não sei, que tem o mesmo espírito aí de Salvador, para mim, é Havana, em Cuba. Não conheço, mas em Havana que... e Cuba, eu fiquei impressionado porque... Estou falando disso porque a gente está sempre citando agora Cuba, né? Recentemente no noticiário, voltou, né, por questões do embargo e tal, e eles têm uma musicalidade incrível, e tem essa coisa meio baiana, assim, né, qualquer coisa e tem os caras fazendo batuque ali, aqui, acolá, aí é uma coisa que tem muito a ver, mas a Bahia é impressionante mesmo. Mas acho que as pessoas, parece que é o mesmo tipo da população, né, me parece que Cuba tem... uma população negra como aqui da Bahia. Sim, me verdade, parece que poderíamos aprender com Cuba e fazer com que o povo não passasse tanta fome aqui. Né? As pessoas estão falando de Cuba como se nós não tivéssemos esse abismo social que a gente está vivendo. Eu fico impressionado com isso, as pessoas falando de uma ilha que consegue manter a dignidade apesar de 60 anos de bloqueio, e a gente vendo que a gente poderia ser... A Bahia poderia ser como Cuba no sentido assim de tratar melhor um povo tão bacana como é praticamente o mesmo, né? E eles fazem a vacina dele, chama Soberana, isso que é legal. Agora, o Kleber, sempre você já explicou uma vez, mas o pessoal que está te ouvindo aqui a primeira vez, está te vendo aqui a primeira vez, por que o Kleber Albuquerque, o homem da periferia, o cara lá do ABCD e tudo mais, o cara do som de lá, foi morar na Bahia? E as pessoas sempre perguntam e você sempre tem que explicar. E já deve ter explicado para todos os seus amigos, mas aqui na rádio eu tenho que fazer a pergunta de novo. Você já explicou, mas por que você foi parar na Bahia? Você que é tão daqui da região do ABCD. Diga. Eu vim ensinar o swing do punk rock do ABC aqui para Bahia. Eles são muito malemolentes. Vocês não pegaram... Velho, o vento soprou. Eu jamais tinha pensado em vir morar na Bahia, não que eu não gostasse, já tinha vindo para cá, já conhecia a cidade, já tinha gostado muito. Mas foi contingências da vida. Os pais da Vivi, minha esposa, vieram morar aqui na Bahia porque a irmã da Vivi, da minha esposa, veio para cá ser professora na universidade. E a Vivi ficou com saudade e como minha vida, eu faço música em qualquer lugar, a gente fizemos uma mudança, trouxemos os 4 gatos, os 3 gatos e o cachorro, e estou aqui vivendo. Eu sinto assim que o povo daqui é lindo, como o povo do ABC é lindo, como tem pessoa zoada aqui, como tem pessoa zoada lá, tem um céu em cima e um chão embaixo, só que aqui o pessoal swinga. Então foi toda a família, a sua mulher, a sua cunhada, o seu sogro e a sua sogra, é isso? Todo mundo tá... E os gatos. E os gatos, esqueci dos gatos, né? Todo mundo aí. Aí você foi parar aí. Legal. E tá numa boa, né, Kleber? Quanto tempo você já tá aí? Deu uma travadinha, acho que no Kleber, só porque ele foi swingar, o Flávio. Aí ele deu uma paradinha. Mas, enfim. Deixa eu ver se volta aqui. Tá 2 anos que ele tá lá. Por aí. Tá 2 anos, né? Tá 2 anos lá. E frisou no sorriso dele, para quem está vendo no YouTube, né? Bom, vamos ver se volta o Kleber, a gente está falando, né? Mas o Flávio, já aproveito aqui para fazer mais uma questão para você. Vocês ficaram na dúvida de lançar, aí ele saiu, daqui a pouco ele volta aí, o Kleber. Vocês ficaram na dúvida de lançar ou não o trabalho agora,
Porque no ano passado rolou assim. Voltou, Kleber, você voltou. Voltou? Voltou. Poxa, Você nem está de sei onde eu volta. parei na Não, história. você estava falando aí porque que você foi parar na Bahia, tá? Eu já estava emendando outra pergunta, mas pode completar se você tiver que Não, falar. bora lá, sigamos para outra Foi pergunta. toda a família para aí, você já contou, todo mundo. Aí, o Flávio, eu pergunto, vocês pensaram aí como produtor também, porque o ano passado o pessoal assim, não vou lançar na pandemia nenhum trabalho novo, porque não tem show, que adianta lançar, ou pintou um dilema. Mas vocês estão produzindo e estão lançando agora, em plena pandemia. Vocês teve essa preocupação de lançar ou não lançar, como estratégia, sei lá? Pintou isso? Não, esse projeto específico não rolou isso, não. Nós pensamos no álbum e lançar os singles separadamente, mas não rolou essa preocupação, vamos segurar, não, nada disso, não. Nesse álbum específico, não. Porque, na verdade, esse álbum, eu ia fazer o volume 2 do Outras Canções de Desvio, que o Kleber produziu com o Rovisco, nós fizemos juntos, assim, que foi bem bacana, teve uma repercussão bacana. Eu mostrei, assim, pro Clebão, a gente tem... o Clebão é igual o Lula, ele é o presidente de honra do selo. Nós lançamos o selo junto, né? Os Sete Sóis. Então, tudo que eu faço de projeto, a gente troca ideia, assim, a gente tem uma irmandade mesmo, muito bacana, assim. E acho que esse trabalho até é um pouco que reflexo disso. Então, aí eu mandei várias composições, parcerias que eu tinha aqui para lançar o segundo volume, né? Parceria com o Vilani, com todo mundo, com o Daniel Groove, com os parceiros todos. E aí, a gente selecionando ali, a gente viu que tinha umas 6 canções nossas, assim, que a gente gostava. Falou, pô, então vamos lançar um trabalho nosso, assim. E que a gente gostava bastante. Tiramos algumas parcerias nossas, mantivemos essas 6 canções, né, Clemones? Uhum. Exatamente, ó, amigo da onça, né, Colibri? Ele me mostrou 40 músicas com parcerias, eu escolhi as minhas, assim, ô, Flávio, essas... Foi uma brincadeira, porque o Flávio tem uma produção muito bacana com vários artistas, mas a gente viu realmente que tinha uma coleção de canções que tinha uma certa unidade. Eu acho que todo esse trabalho que a gente construiu, porque só para tentar citar um pouquinho, Colibri, a gente fez 6 canções e decidimos lançá-las individualmente, mas elas formam uma coleção de músicas chamada Cantigas de Não Chegar. Dessas 6 canções, nós lançamos 3, estamos lançando em primeiríssima mão uma aqui no final do seu programa. Uhul! E ainda temos mais 2 outras canções para lançar ainda neste ano. Esse álbum, ele nasceu nesse bojo da pandemia. Ele foi, inclusive, gravado de forma remota. Eu gravei minhas partes, né, voz, violão, tudo aqui na minha casa aqui em Salvador. O Flávio, né? Tecladinhos, né? Eu fiz a minha parte da produção aqui e o Flávio, ele produziu com os nossos amigos lá, o Ricardo Prado e o Estevam Sinkovics, em Piracaia, num estúdio ótimo que eles têm lá. Então, a gente acabou fazendo esse álbum sob o signo dessa pandemia. Então, não havia uma razão da gente segurar esse trabalho, porque a gente queria realmente expressar essas canções, esses versos do Flávio que eu musiquei nesse período, porque as canções todas elas têm um teor muito introspectivo e tem uma poesia que, ao meu ver, é muito necessária de ser dita nesse momento. Cabe lembrar que todas as canções que nós fizemos são poemas do Flávio que eu musiquei. Então, a nossa parceria tem muito esse recorte. Eu perguntei isso, sabe por quê? Porque tem aquela tradição, né, de você lança o trabalho. Hoje eu sei que vocês lançam picadinho, que eu brinco, né? Lançam por etapas, por singles, e depois constituem num EP ou num álbum mais completo. Também essa é uma outra convenção que se diz, né? X músicas dá um EP, tantas outras músicas, nem sei quantas aí, né, o Flávio, constituem um álbum. Para mim é tudo álbum e tal. E são canções, né? Então, se lança assim. Que é aquela rotina do sujeito. Lança a música e depois tem um show. Por isso que muita gente fala, não vai ter show, será que vale a pena lançar? Como é que eu vou promover esse material? E tudo mais, né? Então, pintou, pelo menos no começo da pandemia, em março,
muita gente que eu entrevistei ficou na dúvida, não sei se lanço, se não lanço. Esse ano já, muita gente, não, vamos lançar, não tem sentido ficar segurando nada, porque não vai ter show tão já, talvez só no ano que vem, tá que ficar, vamos, mas não precisamos lançar tudo de uma vez. Essa é uma estratégia também, né? Vamos lançar em singles, Exato. né? Porque o Kleber, quando ia lá, ele vinha com o disco pronto já, tocava lançando, e físico, né? Porque mudou tanta coisa nesse tempo, né? Mudou bastante, né? Uma rapidez, né? Porque o Kleber vinha com o disco físico. Hoje chega lá, a turma nova não tem nem disco físico mais, está tudo na plataforma e lança os em singles. Você está lançando um álbum novo? Não, estou lançando um single, um EP. Mudou muito, né? Mudou muito esse processo. Por isso que eu perguntei, que muita gente ficou na dúvida, porque tem aquela rotina. Lança disco, faz show, promove, né? Lança disco, promove rádio, e faz show. E faz o show para promover. Enfim, era esse caminho antigo. Já não funciona mais, né? Isso já mudou. Esse paradigma, ele parece que está sendo mudado. Ainda hoje, me parece que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Existem álbuns sendo lançados, mas por conta, né, das plataformas de streaming, não vale mais tanto a pena você empacotar 10 canções que vão ser colocadas ao mesmo tempo no Spotify e que vão ficar, talvez não tenham um olhar sobre cada canção, né? Como diferentemente quando você tinha um CD que você podia ouvir e escolher uma faixa. Então, essa configuração me parece que vai mudando mesmo. O que eu sinto, e volto um pouco na nossa conversa inicial, é que eu não sei o quanto isso vai segurar uma cadeia musical, uma cadeia de produção musical, porque... Essa é uma questão boa. Né? A questão. Lógico que tem alguns artistas que vão vão conseguir sobreviver disso, mas me parece que fica cada vez mais afunilado e artistas que têm um público mais restrito assim vão ter muita dificuldade de conseguir fazer com que o trabalho se mantenha. Por isso, volto a dizer, a gente corre um risco de emburrecimento e de embrutecimento social muito grande nessa grande movimentação que está acontecendo, porque muitas coisas podem se dispersar, né? Artistas que falariam com um público específico menor e que não vão ter condições de sobreviver e que vão viver de outra coisa. Só que essa necessidade de expressão era importante, mesmo não sendo a principal, mas é importante ter isso. Então, me parece um achatamento que me preocupa saber como a médio prazo assim um selo como a Sete Sóis vai conseguir se manter, um artista como Kleber Albuquerque vai conseguir se manter. É preocupante. A gente faz porque a gente tem assim, eu não consigo não compor o que eu componho. É uma necessidade íntima de expressão, mas fazer disso um meio de vida está se tornando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Você está colocando uma questão importantíssima, porque eu estava preocupado aqui outro dia, quando voltar, né, depois da pandemia, que isso não sei quando será, o ano que vem, segundo semestre, talvez, fim do ano, não sei. O que vai acontecer com as casas que recebem os músicos? Por exemplo, né? É só uma questão legal para a gente discutir aqui. Aí eu estava preocupado, mas vai sobreviver? O Aldo Borogodó teve problema, só para citar uma casa, né? A gente citou aqui, antes de começar, lugares legais que a gente frequentou, né? E eu lembrei aqui outros lugares também, né? Antes da gente começar a gravar. Enfim, Casa de Francisca vai sobreviver? Não sei. O Aldo Borogodó, outras tantas casas pequenas que acolhiam músicos independentes vão sobreviver? A minha preocupação, né? Essa, desse primeiro. Porém, você está me deixando aqui um ponto para se refletir, que não é só as casas que não vão continuar, muitos artistas vão seguir, pô. Então, que mudaram de ramo é porque não tem condição de sobreviver. São 2 anos, né, cara? Então, é um ponto muito mais complicado do que eu estava. Mas só as casas podem se ajeitar depois, né? Elas podem fechar, voltar a abrir, ou sobreviveram fazendo delivery e tal. Estão se virando. E os artistas que, de repente, o cara, não dá para viver de música, o cara 1 ano, 2 anos parado, não é qualquer um que consegue. Então, você está colocando um ponto preocupante mesmo, né? Hein, Flávio? E será que vai... Eu estava preocupado com as casas, né?
mas eu pensando aqui O como buraco é mais embaixo, E Colibri. vai muito mais além, né? embaixo. Eu não acredito em coincidência, por exemplo, além dessa cadeia toda produtiva da música, você tem o teatro e você tem livraria fechando pra caramba. E eu não acho Verdade. nada tem a ver com coincidência, entendeu? Antes, qualquer shopping, esquina, você tinha uma livraria grande. Vai ver agora. Eu falo porque eu sou consumidor doente de livros. Você fechou a cultura, fechou vários lugares, sebo fechando, então tem muita. A cultura, assim, está sendo, num todo, está sendo atacada. Parece que é coincidência a pandemia, mas aqui nesse país não é. Isso eu posso te dizer. As fontes possíveis de resistência mesmo, não tem outra palavra assim, não é a teoria da conspiração, elas estão sendo quebradas de uma maneira muito forte, né? É livraria, é o teatro, é a música, é a arte em geral, e a arte sempre tem um papel sociopolítico muito forte, principalmente aqui no Brasil, né? Ao que nós tivemos de ditadura, e se não fosse, tira o papel da arte nessa história, da educação, da arte, então todas essas áreas hoje estão com problema. Eu não consigo Fora você acreditar em falou das coincidência. áreas todas e também dos meios de financiamento, os editais, cada Sim, vez. sim, Não, tem uma sim. corrida de editais esse mês aqui passou, né? O mês de julho passado, uma corrida de editais louca. Eu mesmo aqui atendi vários projetos, todo mundo correndo atrás, porque é a única possibilidade de recurso do Exato, cara. exato. Porque nas lives ninguém ganhou muita coisa, ganhou muito pouco, a não ser os que já têm patrocínio e tudo mais, mas ganhou-se muito pouco. Então, a corrida os editais, e os editais são meio cruéis, alguns, né? Por exemplo, o Festival Antifascista foi bloqueado pelo governo porque era antifascista. Um negócio que Explica muita coisa, né? explica, além de ser louco, explica muita coisa, como diz o Kleber, perfeito, né? Quer dizer, vamos fazer o festival fascista, aí tem o financiamento da Lei Rouanet, fascista. O antifascista não pode ter, então quebra também por esse lado também, né, Flávio? É isso que você está colocando, né? Não só quebra, a gente está falando das casas de música, estamos falando dos artistas e também dos meios de financiamento, das políticas públicas, editais, leis de incentivo. Exato. Não sei se vocês foram beneficiados por alguma lei de incentivo, eu não lembro de todos os projetos de vocês dois, mas teve algum edital, vocês conseguiram? Crowdfunding? Aliás, o Aldir Blanc, que nome lindo, né? Um cara que foi o que foi, e essa lei Aldir Blanc, assim, de vários artistas do Ceará, Maranhão, entrar nessa coisa do Aldir Blanc, salvou Minas, outro artista, vários assim que salvou, assim, sabe? Muita gente, inclusive, até veiculou seus projetos aqui na rádio. Salvou, que financiado, eu digo básico mesmo, né? Essa coisa que o Kleber. Mas vai continuar? Outra questão, porque vai continuar até quando? É que nem o auxílio emergencial. Não é? Exato. A gente está brigando está se batendo por migalha, velho. Por migalha, A gente deveria considerar a cultura como um pré-sal espiritual, sim, como uma forma de criar divisas, como países como a Coreia do Sul faz com K-pop, essas coisas. Eles ganham dinheiro com a música pop que eles fazem. Isso deveria ser uma cadeia. Eu estava vendo, eu sou uma das pessoas que passou esse julho assim, mergulhado em editais, tentando fazer o melhor das ideias, tal, mas tendo a consciência de que tem muita gente, eu digo assim, não todas estão fazendo edital, mas são milhões de pessoas. No próprio edital diz, acho que são cerca de quase 5 milhões de pessoas que vivem da cultura em São Paulo, e eles estão jogando uma migalha. A gente tá literalmente lutando por osso nesse país. Literalmente. Então, é uma coisa realmente preocupante. Eu não queria soar alarmista, mas a cultura é uma das facetas desse horror que a gente vive. Exato. Ele demonstra. E querer que o artista, por amor à arte, queira fazer alguma coisa, é romântico.
e é ilusório, porque o artista vai morrer de fome, né? Ou vai virar Uber, né? Isso, e a gente vai se isso. locomover cada vez mais triste, cada vez mais dessensibilizado da vida, fazendo com que a vida valha cada vez menos a pena. Por isso é importante a gente ter essa dimensão. Então, importante que tenha o PROAC. Respondendo a sua pergunta, eu já tive a alegria de ganhar um PROAC para um disco anterior. É uma das formas, né, que salvam, que ajudam o artista a produzir. Só que a gente tem que ter uma dimensão que é um mar e a gente está com conta-gotas. Sendo que isto poderia ser uma política pública que trouxesse dinheiro para o país, né? Claro, divisa, receita para o país. Exatamente. Como fazem, hoje... você colocou bem, como fazem os coreanos mesmo, na música dele. E olha, eu estava pesquisando, porque eu sempre achei estranho, né? Tinha um grupo lá deles que tinha não sei quantas, 1 bilhão de visualização, uma música deles lá, que eles fizeram. Lá traz mais dinheiro para a Coreia do que a Samsung. Aqueles meninos lá, eles trazem mais dinheiro para o país do que a maior empresa de tecnologia que eles têm. Essa é a dimensão do que a gente está desperdiçando nesse momento. E com a nossa qualidade musical que nós temos, a diversidade maravilhosa. Exatamente. E vai mais longe, vamos mais longe. Além da música, já que você citou a Coreia, eu lembrei que eu li sobre isso, também o cinema. O nosso amigo lá do Parasita, ele falou isso em várias entrevistas, que ele ganhou Cannes, ganhou Oscar o melhor filme estrangeiro, ganhou Cannes, e ele falou assim que o país investe na cultura coreana para o mundo, porque acha que isso é a importância da cultura, né? Não é? Olha só, e no cinema também, não é só na música. Se a gente não tem, Colibri, se a gente não consegue se ver na nossa música, se a gente não consegue nos ver numa tela no cinema, a gente para de se ver. Você sabe essa dimensão? A gente para de ter uma noção de identidade. Sim. Esse é o grau o tamanho da encrenca que a gente está vivendo. Acho que a gente está vivendo... Olha que eu já sou jovem há bastante tempo, eu já vi o país muito ruim muitas vezes, mas a gente está num grau assim que é realmente um momento que pode ser de ruptura do nosso país. É importante a gente ter essa dimensão de que, poxa, a gente está perdendo o nosso espelho, a gente está se vendo muito feio. E isso, como indivíduo, quando você, sei lá, você está com o dente zoado, está meio gordo, você não quer se ver. A gente está nesse grau, a gente está se desgostando enquanto país e se achando uma porcaria, sendo que a gente também não é. Tem muita tranqueira, mas a gente também tem que lembrar que uma qualidade. É só ir para fora, né? Você vai para fora, você vê como eles babam pela música brasileira, de todos os gêneros, não é bossa nova, samba, não, tudo, choro, forró, eles adoram, eles ficam encantados, né? E os orientais também, especialmente os japoneses, que têm uma loucura pela música brasileira, né? Enfim, são os temas bem legais que nós estamos comentando aqui, porque são importantes mesmo, da identidade brasileira. Você falou coisa seríssima, e se a gente não se enxerga na música, na nossa arte, aí a gente perde todo o sentido, né? E política pública, se depender do inominável, não vai rolar para esse, porque ele não quer isso, que acha que todo mundo é contra ele, ideologicamente, né? Enfim, uma bobagem. Vamos ouvir umas músicas aqui dos singles mais recentes, né? Eu vou deixar o Eclipse para o fim, que é a novidade, né? O exclusivo, inédita para a rádio. Vamos começar a ouvir, que achei o título incrível, Rabiolas Enfeitam Parabólicas. Vamos falar dessa canção? Quem vai falar das... E vamos ouvir duas já, né? Rabiolas Enfeitam Parabólicas e Cantigas de Não Chegar, que deve ser o título do disco, né? Suponho, ou estou enganado? É por aí mesmo, né? Então, falem sobre rabiolas, falem sobre cantigas. Eu gostei dessa. Começa aí com você, Flávio, que a gente está falando bem, eu e o Kleber somos compadres, a gente fica trocando aqui um tricô, né? Musical, cultural. Você, por favor, intervenha e faça as suas... Diga lá. Tem que abrir o microfone.
Deu um pau aí. Tá indo? Agora sim. Diga lá. Opa! O Cantigas de Não Chegar, nós fizemos literalmente no caminho de Santiago de Compostela. Foi 2016, né, Clemão? Acho que sim. Foi no início do golpe, assim. Essa canção foi feita no caminho e a gente estava pensando muito na situação, mais uma vez, política da época, né? E estava, assim, a gente caminhando, estava pensando muito na Violeta Parra, nas coisas da Mercedes Sosa, Zeca Afonso, estava com um pouco disso, assim, mesmo que inconscientemente estava na cabeça, lembra, Cleber? A gente estava caminhando e essas músicas vinham na cabeça dos dois, assim. E no momento ali eu fiz Vocês um foram fazer o verso, caminho de Santiago, é isso? fizemos. Vocês Depois dois, dessa da onde turnê, vocês fizeram? O circuito curto ou o longo? nós fizemos quase 300 quilômetros, 200 e... Tem a Compostelana ali, 280 e poucos quilômetros. Saindo da onde? Saindo da Em onde? 10 dias. Nós saímos de León, né, Clebão? Foi León, salvo engano. Da França e que foram sim, até ali acho que sim. para Galícia ali. Pegamos a divisa exatamente, fomos até a catedral ali. E o Kleber levou um cavaquinho, eu fiz um pedaço de uma letra no Sebreiro, a gente acabou de subir o Sebreiro ali. E aí foi também aquela coisa da gente ter tomado aquele espirituoso, né? Um destilado deles ali. Sempre ajuda, sempre ajuda. Sempre ajuda, no frio, então, com neve. Então, foi feito literalmente no caminho, assim, a gente foi, quando chegou no hotel, a gente terminou, assim, foi uma coisa bem, bem, bem bacana, assim, bem com essa conexão nossa, assim, foi uma coisa de... E que retrata tudo isso, né? Ela, de certa maneira, fala da revolução dos cravos, da terra, da pátria cega a sangrar. Então, era aquele momento ali que dava uma vergonha alheia, porque no caminho você encontra gente da África, do Japão, e todo mundo fala, pô, mas vocês não estão fazendo nada ali, tá um golpe escancarado. A gente pensa que as pessoas não têm olhar para o Brasil, mas eles viam aquilo e a gente ficava envergonhado de alguma maneira. A gente não tinha um argumento de explicar o porquê que a gente estava tão atado e está aí hoje, ó, né? Então essa música é muito simbólica nesse sentido, assim, né? E o Parabólicas, o Kleber pode explicar melhor, que ele me apresentou um cara que eu achei incrível, assim. A hora que ele falou, eu fui fuçar e me inspirei nesse, Robert Anton Wilson, né? O nome do Clebão sabe falar melhor dele. Eu achei incrível as coisas do cara e fiz o poema, assim, a gente fez junto, mas aí eu passo a bola do Rabiolas para ele. É bom, o título é muito legal, né? Pode ser o segundo título do disco. Eu sei que o Cantigas de Não Chegar já é o nome que vocês já definiram para o disco, né? Mas se fosse Rabiolas Enfeitam Parabólicas, ia ficar bonito. É incrível o nome mesmo. Fala aí, então, Kleber, por favor. O Cantiga de Não Chegar, essa canção que a gente compôs nesse trajeto do Caminho de Santiago, acho que, como várias outras canções, elas trazem mesmo embebido um pouco o espírito do momento, né? Então, é uma canção que fala muito sobre saudade, uma canção que é, sobretudo, uma canção introspectiva. Eu acho que esse é o caráter de desse conjunto de canções, dessas 6 canções que nós compusemos, né? Essa é talvez a mais antiga desse conjunto de canções, que dá ela se chama Cantiga de Não Chegar e o conjunto se chama Cantigas de Não Chegar. Cantigas de Não Chegar. Um pouco por conta desse espírito, né? Essa canção do Rabiolas Enfeitam Parabólicas, ela já é bem mais recente, ela foi composta nesse período de pandemia, mas também acredito que ela, assim como a outra, também traz um pouco impresso, assim, não que ela seja escancarada especificamente dizendo, mas ela traz esse espírito do momento que a gente está vivendo. Eu, nesse período, né, entre os vários altos e baixos dos sentimentos, assim, em alguns dos momentos que você não sabe nem o que procurar aí na internet, não sei por que razão, caí num texto desse escritor americano chamado Robert Anton Wilson. Esse cara, ele era um jornalista da Playboy nos anos 70, e ele escreveu muitos livros,
conspiracionistas quase, uma coisa de Illuminati e tal, mas sempre naquele espírito hippie, de você contestar a realidade, tal. E isso é muito né? Contracultural. O problema é que esse pensamento hoje em dia está muito atrelado, por exemplo, com essa direita mais psicodélica, vamos dizer assim, trumpista, tal, e que pegaram muitos desses conceitos desses escritores hippies dos anos 70, entre os quais o Robert Anton Wilson, para fazer isso que a gente está vivendo hoje, que é esse embaralhamento da realidade. Então, o Robert Anton Wilson ele falava muito sobre túneis de realidade, que a gente, na verdade, a gente tem um sistema operacional, cada um tem o seu sistema operacional trazido pela religião, pela sua condição social, tal, e que você coloca e você vê a vida e a realidade sobre essa ótica. Só que se você transformar esse seu túnel de realidade, se você botar um outro operacional, a realidade se transforma. Esse era o conceito por trás, né? Então, nas várias conversas que o Flávio e eu tivemos nesse período, assim como falei, nós somos muito amigos há muito tempo, né? Então, entre as várias conversas, tal, eu passei para o Flávio esse cara, olha, vê o que esse cara está falando, que coisas interessantes esse escritor está falando. Eu também não o conhecia. E foi realmente um olhar muito diferente, muito interessante de ter contato neste período em que a gente está mais fechado, mais carente das pessoas e mais sem ter uma compreensão do entorno. Eu acho que hoje em dia, com essa coisa como a gente estava falando, de rede social, da internet, de fake news, tal, mas que são umas distorções da realidade, você acaba não sabendo, você não tendo essa ligação. Então, esse escritor, ele traz todas essas discussões, só que com escritos que ele fez há um tempão. Ele era, por exemplo, muito amigo do Timothy Leary, não sei se você manja, um cara que... Claro. Né? Então, tem tem uma relação muito grande com esse espírito realmente da contracultura. É isso aí. Então, está explicado, então. Eu agora vou ter que ler aqui o Robert Anton procure, Wilson. É muito interessante. Uma dica de leitura. Sempre tem nas nossas conversas, o Kleber sempre indica livros, filmes e tudo mais, a gente vai, né? Vai curtindo. E o louco aí é uma homenagem estendida, né? O Kerouac, o Gentileza, brinca um pouco com isso, com a coisa do Cavaleiro da Triste Figura, né? O Quixote mesmo, né? Essa coisa da energia eólica, como se o Quixote viesse para a contemporaneidade e a coisa já não era aquele moinho de vento, é uma energia eólica, né? E tem uma frase que eu acho muito bonita, que é muito contemporânea também, que é o verdade é medo e álcool em gel. Tá nessa... Vocês colocaram. Muito legal. Vamos ouvir então Cantiga de Não Chegar, que é o título de Cantigas de Não Chegar, que vai ser o disco, e o Rabiolas Enfeitam Parabólicas. É legal de falar isso aqui, dá para fazer até um rap. Rabiolas Enfeitam Parabólica. Aí depois para rimar é que eu não sei como é que chamar a rapaziada lá do ABC, né? Os caras quebram tudo. Roda! Só teu desejo acorde minha alma em beijar a sorte de um acorde, belo ouvi-lo e ter o tédio que há em mim, cantigas de não chegar, sangue no cravo carmim, saudade peninsular, teu olhar de além-mar, a ode que se esconde neste peito marinheiro,
1000 passos, tantos montes, peregrinos companheiros, a pátria toda a sangrar, com ódio de assombrar, sangue no cravo carmim, saudade peninsular, teu olhar de além-mar, teu olhar. Ao findar a jornada, vamos brindar com vinho aos rebeldes que falharam, aos irmãos do caminho, nos dias em que há em mim cantigas de não chegar, sangue no cravo carmim, saudade peninsular, teu olhar de além-mar, teu olhar. Ao findar a jornada, vamos brindar com vinho aos rebeldes que tombaram, aos irmãos do caminho, nos dias em que há em mim cantigas de não chegar, sangue no cravo carmim, saudade peninsular, teu olhar de além-mar, teu olhar de além-mar, teu olhar de além-mar, teu olhar. Disse que tudo é metáfora, desajuizado que sou, me perdi entre hipérboles e parábolas. Radiolas enfeitam parabólicas, energias eólicas dão norte, movem quaisquer moinhos, quaisquer moinhos. Radiolas enfeitam parabólicas, energias eólicas dão norte, movem quaisquer moinhos, quaisquer moinhos. E o que me resta é um rosto cansado, sulcado de sol. E o que me resta é um rosto cansado, sulcado de sol. Debaixo do sol, vaidade, verdade é medo e álcool em gel, álcool em gel.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Kleber Albuquerque e o Flávio Alves. O Flávio Alves está aqui em São Paulo. O Kleber Albuquerque, como todo mundo já sabe, está residindo no atual momento em Salvador, da Bahia, certo? Nos abandonou, mas está com a gente aqui produzindo. O importante é ele estar aqui. Isso que eu digo, né? A coisa legal desse momento assim de isolamento é que você pode falar com os amigos que estão distantes, né? Que às vezes por conta de estar meio isolado, fala, deixa eu ver como é que está o Kleber e como é que está não sei quem, bater um papo, né? Mesmo distantes e tal. Agora, uma questão sobre isso mesmo. Vocês acham que será para frente aí, logo mais, o ano que vem, o fim do ano, não sei, as coisas vão ser geradas assim de forma híbrida, então vai ter shows, mas vai se manter lives ou vai se manter projetos assim de gravar à distância, como vocês já estão fazendo. Já existia isso, né? Mas estou falando, agora foi intensificado, né? Parcerias eu vi surgindo através desse momento de isolamento. Muita gente, eu nunca falei com você porque eu estava sempre viajando, pô, e agora vamos fazer uma música junto. Rolou muito isso aqui, eu mesmo sou testemunha aqui de várias parcerias, né, que rolaram nesse momento. Vocês acham que será uma coisa híbrida pela frente ou não? Ou vai ser uma loucura, todo mundo vai querer ver show ao vivo, ou vai se manter essa questão híbrida? Porque o home office, no caso do trabalhador, né, isso acho que vai manter, porque eles já perceberam que tem uma vantagem aí, né? De você, com relação ao trabalho fora do escritório. Então, os escritórios estão se reduzindo, então isso já é inexorável, vai rolar mesmo. Agora, na área da música, a gente está cheio de dúvidas, né? Vocês acham que o processo híbrido é uma possibilidade, que isso veio para ficar, esse tipo de comunicação, lives ou shows ou apresentações via internet? Como é que vocês imaginam aí para frente? Eu acho que algumas coisas vieram para ficar mesmo. Vai ter uma coisa híbrida, sim. Na escola, né? Também na música. Se você pegar, acho que a última entrevista do Danilo, do Sesc, ele fala isso, que está preparando o Sesc para coisas mais... Ele está preparando toda uma plataforma para o Sesc Virtual, que já era um projeto dele que ele teve que acelerar. Então, não precisa falar mais nada, né? O Sesc é uma célula importante dentro aqui dessa em São Paulo é o nosso cadeia. polo cultural. Logo no começo Exato. desses 300 programas, os primeiros que eu fui entrevistar foi exatamente o Danilo. Então, E a minha preocupação, como é que ia ficar, as estruturas, né? Físicas também, ele está tentando se manter lá, né? Não construíram nada nesse tempo, que tinham projetos de construir novas unidades, mas não rolou, né? Bom, então você acha que é híbrido mesmo. De que forma vai ser assim? Por exemplo, o Kleber vai fazer um show, mas vai continuar fazendo uma live. Ele vem aqui para São Paulo, mas vai continuar fazendo coisas de Salvador. Como é que você acha que vai rolar? Como produtor, Flávio? por exemplo, eles estão construindo uma plataforma para isso também, né? O Sesc especificamente, e vai ter essa coisa híbrida, assim, que também mexe, queira ou não, com custos, né, de translado, essas coisas todas. E, por exemplo, o Itaú Cultural fez, né? Eu fiz com o Rubi shows editais que foram virtuais, e eu acho que isso veio para ficar, assim, não vai ser totalmente, mas vai ser híbrido mesmo, vai, né? O cara que está... Eu tenho um artista que está, o Fred Martins, está em Lisboa. Então, o Sesc, dentro dessa plataforma, pode ser muito vantajoso. Tem gente querendo ver ele aqui, às vezes fazer dessa maneira. Eu acho que isso veio para ficar nesse sentido, nessa coisa de ter os dois, entendeu? Eu acho O que Fred isso já está fazendo shows lá com presença de público, né? bastante. Eu recebi o material dele, fez com o Mário Lúcio, do Cabo Verde, um encontro muito lindo e tal. Mas vai voltar a Fred restringir lá de novo, pelo que eu estou vai, você sabendo. vê que loucura. A gente tem que esperar o verão, passar o verão europeu, para ver o que vai rolar, para ver o que nós vamos fazer depois. Acho que, Exato, tá por tudo muito precaução, certo. é a melhor coisa, né? Você acha isso também, Kleber, de híbrido? Eu acho que a turma vai estar toda louca para ver shows ao vivo e não vai querer saber mais desse negócio que nós estamos fazendo aqui, do Zoom. Eu tenho a impressão de que uma hora melhora, mas antes de melhorar ainda vai longe. Eu acho ainda que vai piorar muito. Eu acho que a gente ainda vai ter que conviver muito com esse período de retorno a situações de isolamento e tal. Então, acho que música, cultura, enquanto
enquanto trabalho, assim, vai haver que as pessoas também, elas, podendo ou não, elas têm a necessidade de se encontrar tal, mas na dimensão que estava antes, né? Na dimensão que a gente estava mais acostumado, assim, acho que só vai melhorar na hora que realmente a gente tiver uma população vacinada toda decentemente e uma melhora econômica, porque também as pessoas, assim, você vai ter, lógico, um grau, né, uma quantidade de pessoas que vão poder consumir cultura, mas cada vez se consome menos cultura nessa situação que a gente está, que vem comentando durante o programa, É né? porque o pessoal está quebrado também. Quem ficou parado 2 anos, como é que vai? Fala, Exatamente. eu quero ver um Então, show maravilhoso, não vai dar para pagar, né? Sei lá. né? E a própria, sei lá, também como vai se dar essa mudança cultural também, porque a live tende a ser gratuita, e depois que você tem algo de graça, eu não sei se vai haver o mesmo impulso para assistir, talvez no primeiro momento sim, porque vai estar todo mundo com saudade disso, mas eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma mudança de paradigma que ela é mais profunda realmente do que simplesmente na hora que acabar o coronavírus, a gente vai estar com uma vida como estava antes. Eu acho que Nunca, nunca, nunca dança. acho que Nunca, isso não vai nada será acontecer. como antes. Nada será como antes mesmo. Agora, imagina um show seu, Kleber, por exemplo, né? Sendo transmitido, né? Que coisa que. Lembra que nós fizemos lá no Aqua, né? Por exemplo, né? Lembra do show que você Sim, fez sim, com a sim. gente lá? Nós transmitimos pelo YouTube, transmitimos pelo Face na época, para a rádio. Era um bate-papo e um show ao vivo que Uhum. estava sendo transmitido. Ah, Acho não, que os shows certamente serão vai. transmitidos por aí. Não sei se vai manter. Uhum. É uma grande incógnita. A gente não É. sabe mesmo o que vai rolar. E eu sou melhor para prever o que já passou, viu? O que vem para frente, não costumo Mas é muito acertar melhor, tanto, não. porque também o pessoal que faz as previsões hoje, eles fazem em cima do resultado, né? Não Sim. disse e tal, tudo. E O cara dá todos os tiros, né? Eu te falei. te falei que a coisa ia dar confusão e tal. E não só, viu? A gente fala do. Eu critico muito aqui de brincadeira os comentaristas esportivos, né, que ficam em cima do resultado ou falam das certas obviedades e tal. Os nossos comentaristas políticos e econômicos também fazem a mesma coisa, em cima do que Sim. né, das coisas vão falando a mesma coisa. Então é difícil ter uma análise assim de conjuntura, o sujeito, né, consegue enxergar e analisar vários aspectos, como você está fazendo hoje aí, Kleber. Você está fazendo uma análise de conjuntura para o meio artístico. Tudo vai mudar, o artista pode mudar e não sei se sobrevive também. Tem que ficar claro, não é só as casas, só o que vai ser híbrido ou não, é a sobrevivência mesmo. Se não tiver política pública, não tiver né, uma identidade nacional, procura da música, isso aí vai tudo para o espaço, né? Gente, nós estamos no finalzinho. Pô, mas seu programa virou de 20 minutos agora, Colibri? Bom, nós vamos falar no finalzinho aqui, vamos dar os recados, né, do selo, né, Flávio? Vamos falar do selo um pouquinho. Você já citou aí o nosso querido Fred Martins, né, que está lá, o homem que começou na Galícia, agora está em Lisboa e sabe lá para onde ele vai. Ele circula lá, grande figura, o Fred Martins. E muita Esses dias ele gente também. estava. Fale. Não, eu vi que ele estava fazendo um show em Cabul, Colibri. Ele é No louco. Afeganistão, eu recebi uma postagem Fred dele. Martins é maluco. Essa Fez turma desse selo aí é Marrocos, tudo maluco. Japão, Vocês Alemanha. todos desse selo são malucos. Mas olha, antes a gente vai ouvir no finalzinho aqui o Vasto Vazio, né? Vamos ouvir essa canção, vocês vão falar. E a inédita que vocês tiveram, assim, essa gentileza de nos trazer aqui como uma música inédita, o Eclipse, que a gente vai ouvir, então, essas duas canções. Eu estou fazendo em dose dupla, porque o papo tá bom, então a gente não vai tocar a música só para interromper, então a gente faz em dose dupla. Então, no finalzinho, agora a gente vai ouvir essas duas. Mas antes eu queria saber, e queria que o Flávio aproveitasse essa oportunidade para falar do selo, dos artistas, dos novos projetos. Fique à vontade, Flávio, por favor. Então, o selo tem... eu tenho artista no Maranhão, que é o Criolina, né, que saiu pelo selo. Tem o Daniel Groove do Ceará.
São Paulo, Rubi, o Clebão também. Já não é tão São Paulo, né, Clebão? Mas o Clebão é presidente de honra O Clebão é do mundo, é o homem do mundo. Da Bahia então, para o mundo. Eu estou lançando o segundo Quadolar agora, nosso segundo, que está ficando bem bacana. Nós lançamos o primeiro, agora já estamos fazendo o segundo. E o Zé Cabaleiro canta uma música nossa, tá bem bonito, tá bem legal, gravado lá no Canto da Coruja, que eu sou parceiro dos meninos também, um estúdio muito legal em Piracaia. Com o Arnaldo Antunes gravou lá, uma E galera. muita gente assim. que tem estúdio lá, porque tem um centro lá do Luiz Vac, em Piracaia, né? Que é o guitarrista, que tem um centro lá. Uma boa, o Luizinho gravou com a gente, né, Clebão? Luizinho Cantiga. Vac é gente finíssima. Né? Ele faz uma E esses guitarrinha estúdios são portuguesa. vários estúdios, porque vocês falam os estúdios de Piracaia, é um só ou são vários que tem lá? Um só, é o Canto da Coruja, lá é um estúdio bem... Chico Salem também tá lá nessa também? Eu tô enganado? Também tá, é parceiro. Eu tô juntando as pontas, vocês vão me dando as dicas, eu tô juntando os pontos aí. aqui. Não é? Enfim. Tá bem bacana. Então, e tá virando um centro cultural lá também, que o Luiz, né, não sei como se sobreviveu a casa dele, por exemplo. A Casa Viva, né? A Casa Viva, que é um espaço de música lá, não sei se sobreviveu, mas espero que sobreviva. Sobreviveu, tá tendo agora, reabriu. Então. Os estúdios também, tudo mais. Siga na descrição aí. Bastante projeto aí, e alguns lugares eu estou lançando subselos. Por exemplo, no Ceará, o Rian, que é do Cidadão Instigado, com o Daniel Groove, eles vão ter um subselo das Sete Sóis para fazer uma curadoria dos músicos de lá. Em Piracaia, a gente está lançando também um subselo. A gente fez uma parceria agora com a coisa de vinil, né? Porque vinil, compacto, isso é uma coisa que funciona. O velhinho aqui gosta. Não tem nenhum vinil do também. Kleber, por exemplo. Eu tenho todos os CDs do Kleber, mas não tem nenhum vinil do Kleber, tá vendo? Viu, Kleber? Tá vendo? Tô ouvindo a conversa aqui, pô. Aliás, eu tenho um vinil dele, do Palhaço, da banda de rock dele aí, da ABC. Vocês estão se juntando, né, Clebão, de novo aí? Ó, então, rapaz, eu tinha uma Vamos banda... contando os projetos, os próximos projetos. Quem mais das Sete Sóis aí? Fala aí mais. Quem mais que tá aí? É isso tudo? Isso, esses vinis tem alguns artistas assim, já bem conhecido, que eu não posso revelar agora, mas... Não posso revelar. O cara fala isso para o jornalista, ele quer... Hein, Cleber? Ele não me conhece, né? Tá vendo que ele não me conhece. Se estivesse no estúdio, eu já tinha apertado ele, assim. Como eu não posso revelar? Que história é essa? Né? Tomava um café, como eu não posso revelar? Aqui para revelar tudo e tal. Diga. E é uma junção legal, a gente é uma rede de produtor de vinil com a rede de distribuição. O vinil, acho que só precisava diminuir o preço final para o nosso querido consumidor, no caso eu. Porque está muito caro ainda. Se vocês conseguirem baratear o custo, eu acho que ele vai vender, vai ser uma possibilidade. O problema é que são duas fábricas no Brasil, né? Tem uma no Rio, outra aqui em São Paulo, né? Que só também teve problema, agora que está retomando, então aí pois fica... E por isso que tinha muita gente que fazia fora, né, Flávio? Eu estou enganado. O pessoal ia fazer em Buenos Aires, sim, República exatamente. Checa, Alemanha. Que é ótimo lá na República Tcheca. Só que hoje o valor da importação já não dá, né? Precisa ser um preço, vamos combinar aqui, um preço razoável, porque, sabe, ficar 200 pau um LP, eu adoro LP, mas fica difícil comprar um LP por R$200, né? E o primeiro ponto do vinil é você ter um público, o artista tem que ter um público que consome vinil, senão também é um tiro, né? Se você não tem um perfil de público ali, que seja com o cara não vai comprar para pôr na parede, então tem que ter esse cuidado também com o vinil, né? Hoje é segmentado também, né? Bacana. E que mais? E aí vamos para os projetos do Kleber, aí na Bahia. Kleber já está se juntando a Olodum. Tô brincando. Fala aí, Kleber, os seus projetos aí, novidades então, daqui para frente. Eu tenho composto bastante, então tem várias canções que eu tenho começado a produzir, e sabe que eu tenho gostado desse aspecto que a gente está vivendo, assim, de lançar música. Eu acho interessante. Legal, é mesmo. Eu acho que dá uma velocidade maior e talvez uma maior sincronicidade com as coisas que você quer falar, porque às vezes você pensa uma música e daí você vai produzir e vai gravar, vai juntar, tal, ele vai ficar pronto ano que vem, aquilo já não tem o frescor do momento que você queria dizer. Então, nesse sentido, acho interessante
nova formatação, vamos dizer assim, do mercado de lançar singles. Eu tenho gostado disso. Tenho feito, além das canções que eu estou lançando com o Flávio, nesse nosso projeto conjunto, eu tenho lançado também algumas músicas em parceria com um compositor incrível de Pernambuco chamado Juliano Holanda. A gente tem composto várias canções. Você conhece o Juliano, né? Claro. E temos feito várias canções juntas e a gente também está produzindo e lançando ponto a ponto, feito também com a Helene Freire, que é uma compositora paulista também, algumas coisas. Mandei para o PROAC projeto de 2 discos novos, tem bastante música pronta aí, mas isso vai, né? Se essas coisas de edital funcionarem, a gente faz um álbum com isso. Também tenho nesse momento de recolhimento maior, eu tenho também voltado a trabalhar num texto de teatro que eu escrevi há alguns anos, que é um musical que trata do universo do cordel, da música dos repentistas, tal, inspirado num cantador mitológico chamado Zé Limeira. Então, tenho trabalhado com esse texto, tentando adaptar para um roteiro de vídeo. Então, tenho feito trabalhado expandido um pouco mais as ideias de trabalhos. Tenho feito também muito trabalho de artes gráficas, que é algo também que eu gosto de fazer, que nos últimos tempos também tenho feito com maior assiduidade. Então, muitas coisinhas produtivo que vão para pingando aí. chuchu aí nessa pandemia. Depois de um período grande de inatividade, porque no primeiro momento da pandemia eu fiquei sinceramente sem vontade nenhuma de me expressar. Mas aconteceu com muita gente isso. E depois eu vi que não, peraí, o que eu falo nem que seja para um público muito restrito, ele tem sua importância e tem sua possibilidade de acarinhamento, de aconchego para as pessoas. Então, tenho feito, porque também não consigo não fazer. Aliás, muito bom, Kleber. Eu abuso da nossa amizade aqui, ele é o capista oficial aí das 7 Sóis, tudo capa Olha do aí, Kleber. Novidades aí, ó. Os projetos gráficos, o Kleber que faz as capas. Esse aí é do que a gente tocou agora, o Contra Veneno, eu tenho aqui também. Tudo capa que ele... o Kleber faz tudo, né? Uma multiartista, de fato, multiartista. Que legal que vocês estão produzindo, você está firme aí com o selo, né, Flávio, e fazendo seus poemas e tal, e o Kleber atirando ali em todas as atividades que ele é muito bom mesmo, né? Desde a gráfico até no teatro e tal. Cinema você não fez ainda, né, Kleber? Já fez trilha para cinema? Ainda não. Nem trilha para cinema? Não, eu fiz trilha para teatro, cheguei até a ganhar o APCA, para uma trilha que eu fiz para uma peça infanto-juvenil, e gosto muito de teatro e gosto muito de trabalhar com direção musical para teatro. Nesse momento também o teatro é outra área que está completamente parada, por isso nesses últimos tempos eu tenho tentado aprender um pouco de roteiro para cinema, para que um dia, né, na hora que as coisas clarearem, eu consiga também ter um trabalho para que se torne um filme. Pronto, tá vendo? Parênteses. Você viu que nós somos... Você não contou das novidades, Flávio, mas o Kleber, você vê que ele já abriu o bico aí, já contou 1000 coisas que ele vai fazer aí. Ele pulou demais. Uma novidade boa. E aí, pai, então vamos lá, vamos entregar. Do cinema. Tem um filme chamado Não Me Olhe com Cantos dos Olhos, lindo, e tem 3 canções do Kleber, e esse filme já ganhou 20 prêmios internacionais, o Rubi cantando, tem 3 composições do Kleber, lindo, assim, e não foi exibido aqui ainda, porque como está concorrendo ainda ao circuito internacional. Então manda pra gente todas essas novidades, pra gente ficar atento aqui na rádio, vocês sabem, né, Flávio? O Kleber já como sócio, agora a gente coloca o Flávio como sócio também, né, Kleber? Agora já fica integrado ao grupo aqui e a gente vai trocando figurinhas e vamos... Eu só queria dizer que eu também estou finalizando um disco que eu comecei faz 30 anos, que o Flávio havia comentado. Olha. Uma banda que eu tive na adolescência chamada Palhaço, e que eu tenho a alegria de continuar amigo dessas pessoas até hoje. E nós estamos regravando um disco que gravamos há 30 anos.
Então, Legal. estamos nesse momento fazendo. Espero que daqui a pouco eu possa apresentar aqui nesse seu programa aqui, Legal. E vai mais ser, esse punhado de E qual que era a canções. pegada do palhaço? Era rock and roll mesmo? 30 anos, não? Era, velho, era um punk com influência de Tamar Assunção, sabe? Era uma coisa, Que legal. era esquisitíssimo, era esquisitíssimo. Aí A você tem que gente, lançar vinil, né, ô Kleber? Aí tem que do palhaço. talvez a gente possa lançar. Você já tô vendo a capa que você vai desenhar aqui, ó, do palhaço aqui. Já tô vendo o vinil, a capa, já imaginei tudo aqui. Imaginar é fácil, duro é fazer, né? É. Mas você faz tranquilamente, sem problemas. Bom, gente, agora vamos falar do Vasto Vazio e Eclipse, que a gente está no final mesmo do programa. A gente já passou aí, fez o serviço do trabalho do selo, dos novos projetos de cada um de vocês. Agora vamos falar dessas duas canções para a gente encerrar. Vasto Vazio, também é outro título forte. Quem vai falar? Deixa que o Flávio fale, que ele é o É compositor com das você, letras. Flávio. Também conversa com o resto do álbum. O álbum tem muito isso que o Kleber falou, tem o signo mesmo desse tempo que a gente está vivendo. A palavra saudade é comum em quase todas as letras, né? E essa letra, ela brinca muito com os paradoxos, assim, sabe? Com os contrapontos, assim. O título dele é autoexplicativo, né? Esse vasto vazio. E é isso, elas se conversam bastante nesse sentido. E tem esse jogo do paradoxo mesmo, assim, dos detalhes. O Kleber brinca, né? Até com a coisa da síntese japonesa, né? O Flávio, ele tem um estilo poético muito interessante, muito sintético. Tipo Então, haikai, assim. Papo. E é muito interessante e muito gostoso de musicar, porque você propicia vários caminhos. Então, é uma alegria muito grande poder compor esse punhado de canções com esse meu queridíssimo amigo e irmão, que é o Flávio Alves. Legal, Obrigado. Confete final, assim, é bacana. E a nossa inédita aqui, o Eclipse, quem que vai falar do Eclipse? Para a gente encerrar na sequência, depois Que do Vasto tem a Vazio. ver também, o Eclipse foi composta num dia de eclipse mesmo, num hotel realmente, uma coisa tinha a ver com a saudade. Eu mandei, como eu tenho essa intimidade, Kleber, é uma coisa que eu não quis mostrar para ninguém. E tem muito a ver, é incrível, porque ela também é antiga, né, Kleber? Ela é um pouco mais, ela é antes da pandemia e ela é totalmente pandêmica, no sentido de saudade, de isolamento, de você não poder ver uma pessoa que você gosta ali perto. Então, ela, de alguma maneira, ela se encaixa também, assim, as canções todas conversam nesse sentido. E é um pouco isso, é uma época que, assim, essa é um pouco subjetiva, assim, é um pouco autobiográfico. Foi uma época que eu tinha separado mesmo, estava no hotel, e meu filho mandou uma carta para mim chorando. Mandou uma carta Uau. e manchou o Olha, choro dele, manchou estava cheio de manchinha. o papel. Posso ouvir seu choro, cloro em meus olhos, manchando o papel, né? Então, aquele choro dele era como se fosse cloro nos meus olhos, que eu chorei também. Então, é um pouco isso. E ela tem tudo a ver com o momento agora, né? As pessoas isoladas, assim, de alguma E maneira. esse momento a gente tem que estar solidário entre a gente aqui e É, chorando, né, as dificuldades de cada um, que sofrendo, e por isso tem que ter esse momento aí de estar junto, né, na resistência, né, Kleber? E a gente está junto aí sempre. Vocês podem contar com a gente, vocês dois aí, o selo, o Kleber, e vamos em frente. E a gente vai massa ficar então com o Vasto Vazio e o Eclipse também, que vocês trouxeram aqui como inédita para a gente, que eu agradeço muito. E eu deixo aqui o abraço, não vou tocar música para vocês aqui nos meus instrumentos, mas deixo um abraço, um abraço virtual aqui. Ó, Kleber, cadê o abraço? Abraço baiano, Kleber. Como é que é abraço baiano? Um axé para vocês, axé para vocês. Quero te agradecer muito. Eu gosto muito de você como pessoa e esse seu programa, ele é realmente fundamental nesse momento que a gente vive. Então, só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui batendo um papo com você, com o meu querido amigo Flávio e falando com esse público tão bacana. Legal, Flávio, obrigado, Kleber. Saúde para nós todos. Eu que e agradeço. Até a próxima. Uma honra, valeu. Viu? Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Uhul.
esse vasto vazio, tal qual deserto, sempre longe se perto, miragem, sou estrela opaca em céu baldio, sou a rede, o grão de sal na proa do navio, sou a areia do fundo do rio, sou esse vasto vazio, tal qual deserto, folha seca no mar, aberto. Sou este vasto vazio, tal qual deserto, sempre longe se perto, miragem, sou estrela opaca em céu baldio, sou a rede, o grão de sal na proa do navio, sou a areia do fundo do rio, sou este vasto vazio, tal qual deserto, folha seca no mar, aberto. Posso sentir o peso do céu forçando a vidraça de um quarto de hotel. Posso sentir teu choro, cloro em meus olhos, manchando o papel. Como seguir nessa estrada se há sempre uma espada entre você e eu? Tudo dói, tudo doeu nessa noite em que a lua desapareceu.
do céu, quebrando a vidraça de um quarto de hotel. Posso sentir teu choro, cloro em meus olhos, manchando o papel. Como seguir nessa estrada se há sempre uma espada entre você e eu? Tudo dói, tudo doeu nessa noite em que a lua desapareceu. Tudo dói, tudo doeu nessa noite em que a lua desapareceu. Oh, tudo dói, tudo doeu nessa noite em que a lua desapareceu.